turma, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, então estejam todos dispostos em casa e preparados para começarmos mais uma aula. Vamos lá? Hoje nós vamos finalizar essa parte de sistema digestório, né? A gente viu a introdução do sistema digestório, a gente viu, primeiro começamos, só para relembrar, vamos dar uma volta, né, na linha do tempo. Nós vimos a importância dos nutrientes em nossa alimentação, nós vimos a importância da quantidade de que se ingere desses nutrientes, a gente viu a introdução do sistema digestório, né, a finalidade, a função dele e sua divisão. E começamos a estudar as partes do sistema digestório, né? E hoje a gente vai finalizar. É importante que você tenha em mãos o seu material, anota aquilo que você achar que ficou com alguma dúvida, anota os pontos principais. Qualquer dúvida, vamos perguntar, vamos tirar. É de extrema importância que você entenda todo esse processo. Você não vai precisar decorar tudo o que se acontece, mas é preciso que você entenda o processo digestório, que nada mais é do que a quebra do alimento em partículas menores, para ser absorvido pelo nosso organismo, ser encaminhado para as nossas células e funcionarmos, ok? Então, a gente viu que o nosso sistema digestório, ele tem os órgãos, né, o tubo digestório, o tubo digestivo, e as glândulas anexas. Essas glândulas vão ajudar, vão dar uma forcinha para que essa digestão, esse processo aconteça, tá bom? Então, quais são os órgãos que fazem parte desse nosso sistema digestório? Nós já vimos a boca, como vocês podem ver aí na imagem, a faringe. Lembra que a faringe é um órgão que vai fazer parte de dois sistemas do corpo da gente, que é o digestório e o respiratório, tá bom? Não esquece desse detalhe. Vimos que depois que o alimento da boca vai para a faringe, passa pelo esôfago e consegue descer, vamos dizer assim, né, até o nosso estômago, que já é uma parte mais dilatada, é uma parte em que vai acontecer a digestão em grande quantidade das proteínas, certo? Então, esse descer do bolo alimentar, quando a gente ingere o alimento e a gente começa o processo de mastigação, de deglutição, que é engolir, aí se forma um bolo alimentar, que vai chegar no nosso estômago, vai receber secreções, né, que vai ajudar no processo digestório, aí já fica uma pasta, aí não chama mais de bolo alimentar, chama de quimo, né? Então, do estômago chega no intestino delgado, que foi o que a gente viu na última aula. Duodeno, jejunum e íleo, são três partes que o nosso intestino delgado apresenta. No intestino delgado também vai acontecer uma boa parte do processo digestório, digestivo, não é verdade? E a partir daí, aquilo que não foi aproveitado, bom, que não foi absorvido, vamos dizer assim, em massa, ele vai para a nossa última parte, que a gente vai ver agora. Vamos lá? Então, aqui, de modo geral, vocês veem, né, o nosso sistema, as partes, boca, faringe, esôfago, estômago, o duodeno, né, que é o intestino delgado, as três partes, o jejum e o íleo, certo? E ainda existem, como eu já falei, os órgãos anexos, né, que são as glândulas salivares, que ajudam, né, no processo da saliva, de umidificar o alimento. A gente vai ver isso também. O fígado e o pâncreas, ok? Então, chegamos no intestino grosso. O intestino grosso é a parte final da digestão. E o que é que vai acontecer no intestino grosso? No intestino grosso, gente, vai acontecer primeiro, a absorção de água, certo? E ali, no intestino grosso, vão se acumular os resíduos, os restos desse processo digestivo e vai se formar as fezes, né? É o local que vai absorver esta água de extrema importância, tanto a ingerida,
né, quanto a das secreções digestivas. E alguns nutrientes do intestino delgado não assimilaram essa água. Então, é um local de extrema importância também. Não é porque é o resto, não é porque é o final que não vai ter importância, certo? Aqui também vai acontecer, né, o armazenamento e a eliminação dos resíduos da digestão. Ele mede aproximadamente 1,5 metro de comprimento e 6 centímetros de diâmetro. Aqui na imagem é para a gente ver a diferença, né? A diferença, assim, de questão de posição anatômica. Quem é um intestino delgado e quem é um intestino grosso, certo? Então, o intestino delgado tá aqui. Cadê minha setinha? Minha setinha agora sumiu. O intestino grosso é esse daqui, tá bom, gente? O intestino delgado fica esse daqui. Ok? É composto de 3 partes, seco, o cólon e o reto. O seco, que é a parte inicial, se conecta com o intestino delgado, é quando vai receber e é onde também se localiza o apêndice, tá? Como vocês podem ver aqui na imagem, essa estrutura aqui, tá? O cólon é a maior parte do intestino, se divide em 4 partes, o ascendente, o transverso, o descendente e o sigmoide. É todo esse processo, tá? Que vocês podem ver aí também, cadê a minha seta? Na imagem, pronto. Aqui tá o apêndice, certo? Aqui tá as 4 divisões do cólon, tá? Em algumas pessoas pode acontecer de ter um acúmulo, tá? De obstruir essa cavidadezinha aqui, ó, e se acumular. Aí é quando a gente tem um problema chamado apendicite, né? O apendicite é quando você tem justamente uma obstrução aqui dessa cavidade, né? E é causada por quê? Por causa do bolo fecal, tá? Que pode obstruir essa partezinha. Cadê a minha setinha? Aqui, certo? Então, vai se acumulando num local que não é para acumular, aí causa uma inflamação. Quando a pessoa começa a sentir dor, é de extrema importância a pessoa procurar uma unidade de saúde, porque não pode, como se dizem assim, estrangular, né? Então, é isso daqui, ó. Não serve, entre aspas, para a gente, não tem finalidade nenhuma, mas assim, se acontecer essa obstrução, esse acúmulo, pode ser realmente bem perigoso para a gente. Então, quando o alimento ele vai chegando no cólon, tá? No colo, o bolo fecal, professora, bolo fecal é o cocô. Permanece estagnado por muitas horas e glândulas da mucosa do intestino grosso secretam esse muco que lubrificam o bolo fecal, facilitando o seu trânsito e sua eliminação. Tá? E o reto é a parte final do intestino grosso e termina com o canal anal, né, que se comunica com o exterior através do ânus, por onde são eliminados os resíduos fecais, certo? Então, essa partezinha aqui do intestino grosso faz justamente a absorção de água. E por que é importante essa absorção de água? Justamente para fazer esse bolo fecal ele ficar não tão sólido, tão duro. Vou falar uma linguagem bem simples, para o cocô não ficar duro e a gente ter, vamos dizer assim, dificuldade de eliminar, né? Algumas pessoas têm problemas de prisão de ventre. Por que a prisão de ventre? É porque podem ter vários fatores, mas um dos fatores é justamente esse processo aí, final da digestão, em que você não tem uma assimilação tão grande de água no seu corpo, às vezes por falta de algum elemento, né, de algum que você não está, água, por exemplo, que você não está ingerindo, para deixar o nosso bolo fecal, ele precisa ser sólido, mas um sólido pastoso. Ele não pode ser duro. E nós precisamos estar eliminando ele mais ou menos 3 vezes por semana. Aquelas pessoas que fazem menos tempo do que isso, já é uma pessoa que pode ter uma predisposição para essa questão de prisão de ventre. Então, é preciso comer alimentos de fibras, alimentos que vai ajudar nesse processo de eliminação, certo? Então, as glândulas anexas do sistema digestório. Como eu falei, salivares, tem o fígado e o pâncreas. Aí tá a imagem dela.
As glândulas salivares, né, que a gente encontra na boca, nós temos 3 glândulas, a sublingual, a submandibular e a parótida. Elas vão produzir a saliva e vão ajudar nesse processo de umidificação do alimento, né, facilitando a nossa mastigação e a nossa deglutição, certo? O fígado é a maior glândula do nosso corpo e o segundo maior órgão, ficando atrás somente da pele, que é o nosso maior órgão, certo? Atua em diversas funções do organismo, porém, na digestão, que é o que está interessando para a gente no momento, ele vai fazer o quê? A produção da bile. Professora, o que é bile? Gente, a bile vai ser uma substância que vai atuar, eu falei até disso aqui para vocês, no processo de digestão, ela vai atuar feito um emulsificador, ela vai ajudar na digestão dos lipídios, da gordura. Ela vai ficar armazenada na vesícula biliar, como vocês podem ver aí na imagem. Então, e depois ela vai ser lançada justamente no intestino delgado para ajudar nesse processo. Então, ela vai emulsificar as gorduras, como eu falei para vocês, né? Funcionando feito um tipo de detergente, né, que vai justamente ajudar as enzimas a fazer a quebra da gordura, tá certo? E o pâncreas é uma glândula mista. O que é que eu digo que é uma glândula mista, professora? É quando ela tem funções exócrinas e endócrinas, tá certo? Então, ela tem mais de uma função dentro do nosso corpo. Então, ela vai produzir o suco pancreático no processo de digestão, tá certo? Através que vai ter as enzimas digestíveis. E, além disso, o pâncreas, ele produz 2 hormônios que são de extrema importância para a gente, para controlar a quantidade de glicose, do açúcar no sangue, que é a insulina e o glucagon, onde eles são hormônios que um aumenta a glicose e o outro diminui. Se formos estudar hormônios, sistema endócrino, a gente vai ver isso com mais detalhe, tá bom? Então, no pâncreas, no processo digestivo, ele vai produzir o suco pancreático, tá certo? Aí tá na imagem, né, a localização onde ele fica mais ou menos do nosso corpo, né? E aqui tem ele mais detalhado, certo? Aqui tem o pâncreas, aqui tá a vesículazinha, o fígado. Ok, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Se tiver, anota. Porque eu quero saber se vocês entenderam todo esse processo que eu falei até agora. Porque agora é com você. Vamos lá, presta atenção, ler com calma, tá certo? O intestino grosso é um órgão que tem aproximadamente 50 centímetros de comprimento e 6 centímetros de diâmetro, né? Podendo ser dividido em seco, colo e reto. Esse órgão está relacionado com o quê? Está fácil. Aí está uma imagem, né, dele com mais detalhes. Ele faz a digestão mecânica do alimento, a digestão da gordura, a digestão da proteína, a absorção da água ou a quebra do amido. Acabei de falar, é a parte final, intestino grosso. Lembra disso? Já no finalzinho, eliminação, absorção de quê? Da água. Então, qual é a letra? D, tá certo? Então, aí, fácil, né? O intestino grosso é a porção final do nosso sistema digestório. E, assim como o intestino delgado, apresenta algumas partes principais, uma divisão. Analise as alternativas e marque a única que indica uma parte do intestino grosso. Então, qual é a única parte aí que é do intestino grosso? Duodeno, jejúnio, ilho, corpo ou seco? Fácil, né? A letra E de escola, aceito. As 3 primeiras fazem parte do intestino delgado. Cuidado para você não escorregar na casquinha de banana. Por isso é importante você pegar um esqueminha, colocar os órgãos na ordem que vai acontecer o processo, a caminhada, vamos dizer assim, do alimento, que fica mais fácil você entender e compreender. Você não precisa saber tantos detalhes. Eu sempre digo isso. Se você fizer um esquema, uma linha, eu gosto muito de falar linha do tempo, né? Então fica mais fácil esse entendimento. Então pega até um desenho, quem tem facilidade, bota lá, né, o desenho, essa partezinha. Bota as partes, a ordem que esse alimento ele vai passando, porque você vai tendo uma noção. Ok? Se liga na dica. Então, obrigada pela atenção. Com isso, a gente finaliza
o sistema digestório humano, tá bom? Então agora a gente vai fazer exercício, vai tirar as possíveis dúvidas. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.